Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos fala hoje sobre libertação, nos fala sobre prisões que são abertas, portas de cadeias que são escancaradas, homens de Deus que são libertados, portas do mal que são vencidas. E a gente escuta tudo isso, um momento muito particular da nossa história, que todos nós estamos meio trancados, meio trancafiados dentro de casa e ansiosos para sair, de uma vez. Então, aqui nos fala de uma libertação que é muito mais profunda e que é muito mais importante e que, de alguma forma, pela obra de Deus, pela graça de Deus, está acontecendo agora mesmo no nosso mundo, na nossa igreja. Aquilo que aconteceu com os apóstolos, com Pedro, com Paulo, é uma constante na história da igreja. A igreja está sendo sempre trancada, presa pelo mundo, pelas forças do mundo, pelas forças da morte, e está sempre sendo libertada pela força, pelo poder de Deus, contra o qual as portas da morte não podem resistir. A gente escutou essa afirmação de Cristo quando deu o primado a Pedro, as portas da morte, ou também traduzido como as portas do Hades, o reino da morte, o reino dos mortos, ou as portas do inferno, porque é o poder do mal que levou o ser humano para a morte, para viver a lógica da morte. Então, que essas portas elas não resistem, elas não prevalecem contra a igreja. Às vezes, essa citação é feita de uma forma defensiva. Quantas vezes eu já escutei católicos dizendo assim, estamos sendo atacados pelo mundo, pelos valores anticristãos, mas nós temos que ficar firmes porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quantas vezes a gente escutou isso? Mas, na imagem que Jesus coloca aqui, na verdade, quem está atacando e quem está sendo atacado? Na imagem que Jesus coloca aqui, é a igreja que está atacando. A igreja está como um exército invadindo, tentando abrir e invadir uma cidade que está fechada por umas portas muito bem trancadas. As portas do reino do mal, as portas do reino da morte, onde todo mundo está trancado. As portas de uma lógica de morte, onde o ser humano foi trancafiado por aquele que trouxe a morte ao mundo, que é o demônio. Então, é a igreja que ataca, a igreja bate e arrebenta essas portas, e essas portas, por mais forte que elas sejam, elas não conseguem resistir ao ataque da igreja, que abre, não para entrar naquele reino, mas sim para que todos os que estão trancados ali possam sair. E essa realidade, essa verdade, ela já, de alguma forma, em figura, começa já a acontecer na vida dos santos Pedro e Paulo. A gente escutou nos Atos dos Apóstolos, como Pedro estava sendo preso, Herodes já tinha mandado matar um dos apóstolos, que foi São Tiago, e Pedro era o próximo da fila. É interessante aqui a gente ver como um homem que era o próximo da fila da morte, na noite anterior à sua execução, ele dorme um sono pesado. Quantos de nós, por pequenas preocupações da vida, a gente perde o sono e não consegue dormir? E, no entanto, Pedro
na véspera da morte dele, da execução dele, dorme um sono tão pesado que o anjo tem que sacudir ele com força para ele poder acordar. Acorda, Pedro. Nós vamos sair daqui. E diz um detalhe muito interessante, que era a época dos pães ázimos, portanto, a época da Páscoa, a libertação dos filhos de Israel, a Páscoa judaica, como eles foram libertados da escravidão do Egito. Então, naquele momento, toda a igreja se une e reza por Pedro, e a força daquela oração manda o anjo de Deus, que arrebenta aquelas portas, aquelas portas da prisão não são capazes de resistir contra esse ataque. Então, essa é a história da igreja. O mundo tenta nos aprisionar numa lógica de morte, mas Deus nos livra, porque a igreja é esse corpo bem unido, cujo sinal, como ontem a gente estava lembrando, né, na missa da vigília dessa solenidade, o sinal mais eloquente é a própria figura de Pedro e seus sucessores. Então, a igreja unida, vivendo na fé, vivendo nessa fé que fundamenta todo o edifício da igreja, ela não consegue ficar presa nas portas da morte. Hoje nós estamos vivendo uma época, irmãos e irmãs, muito interessante na história da igreja. A gente foi vendo como nos últimos anos foi se infiltrando uma certa mentalidade no meio cristão que não corresponde à lógica de quem é libertado por Cristo, e sim corresponde à lógica do escravo, que quer voltar para o mundo e quer ainda pedir a ajuda de Deus para isso. E aqui a gente tem uma lógica simplesmente de conseguir de Deus as coisas do mundo, e a gente transforma a igreja, de certo modo, numa agenciadora dessas coisas. Quer dizer, do bem-estar, da qualidade de vida. E ali entra tanto uma lógica de revolução para que o mundo seja mais justo, então vamos praticar a violência. Ou então a lógica da prosperidade, né, a chamada teologia da prosperidade, onde a única coisa que interessa os cristãos é assegurar o bem-estar deles no mundo, e para isso eles se dirigem a Deus. E a gente estava assistindo, pouco a pouco, a igreja sendo aprisionada também nessa lógica, e entrando numa lógica de empresa, entrando numa lógica midiática, numa lógica de espetáculo. E a gente estava assistindo isso com uma certa preocupação. Será que o espírito do mundo vai entrar de tal modo na igreja que a gente vai completamente sucumbir a essa lógica do marketing, a essa lógica da imagem? E, de repente, chega, como chegou no Egito, o anjo exterminador, que com a sua roupa de Schwarzenegger, os óculos escuros e metralhadora na mão, levou os primogênitos, e por causa daquilo os filhos de Israel foram libertados. Aqui a gente também está experimentando a ação de um anjo purificador. Está purificando a igreja. Está nos mostrando do que a gente não precisa. Está nos mostrando que sem todo esse aparato, sem toda
sem todo esse espetáculo, a nossa fé continua de pé, porque ela existe no nosso coração. A gente não depende de outras coisas. Está nos mostrando que o lugar de viver como igreja, de viver como a caridade, o amor, é em primeiro lugar a nossa própria casa. Quantas pessoas se ausentavam da casa, desse trato às vezes tão difícil com o marido, com os filhos, com a esposa, e vinham se refugiar na ação pastoral da igreja. E ali, uma vez escutei isso, né? Uma senhora perguntando para uma menina que foi para a igreja, mas não entrou, ficou na porta, entrou só a mãe dela, né? Uma menina adolescente. Aí uma daquelas senhoras da acolhida chegou perto da menina e disse: por que você não entra? Por que você não participa de algum grupo de jovem? Ela disse: não, eu não quero ser nada disso, porque a minha mãe, desde que ela se meteu nessas coisas, ela esqueceu da gente lá em casa. Ela não se preocupa mais com a gente. Então, em primeiro lugar, né, viver a fé, viver a comunhão, a caridade, o amor dentro de casa, junto da família. Né? A gente não queria fazer isso, mas o anjo purificador passou e nos trancou dentro de casa. Né? Para a gente aprender essas lições, aprender uma lição de humildade, de simplicidade, de pobreza, de voltar à oração interior, de voltar à oração do nosso coração, de não depender tanto de eventos e de espetáculos, mas de saber entrar, como Jesus nos ensina na oração: entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai que está no segredo, e o teu Pai que vê o segredo te recompensará. Então, irmãos e irmãs, a gente está vivendo agora um momento de forte libertação para nós, para a nossa vida cristã, para a vida de toda a igreja. Vamos nos deixar conduzir com confiança, não vamos perder o sono. A exemplo de São Pedro, vamos dormir tranquilamente. Quando começou a pandemia, eu disse para todas as pessoas das comunidades, né? Durmam bem, comam bem, se preocupem pouco. Fortaleçam o corpo, porque a viagem é longa, é comprida. A gente não está aqui numa corrida de 100 metros rasos, nós estamos numa maratona. As pessoas aqui na igreja: não, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Calma, não é o momento para a gente se estressar, momento para a gente ficar em paz, para a gente escutar os sinais dos tempos, entender o que Deus quer nos dizer e nos deixar purificar por Ele, deixar que Ele purifique a igreja, deixar que Ele liberte a igreja de tantas amarras, de tantos condicionamentos, de um certo peso institucional que não nos permite abrir as nossas asas e evangelizar de uma forma autêntica. Quantas vezes a gente depende de estruturas do mundo. Muitas vezes eu me lembro aquela imagem quando Davi foi combater Golias. Saul colocou a armadura dele em cima do Davi, e o Davi começou a andar com aquela armadura e disse: não posso andar com isso aqui, eu não posso, é muito pesado para mim, tenho que depor essa armadura e ir para combater o gigante Golias só com a minha roupa de pastor, só com a minha funda de pastor, só com as minhas pedrinhas de pastor. Então, irmãos e irmãs, vamos nos deixar purificar, vamos nos deixar despir, vamos nos deixar libertar pelo Senhor, e lembrando que tudo aquilo que Deus realiza na vida nos torna mais fortes e nos leva realmente a sair dessas portas do inferno que tantas vezes querem nos fechar numa lógica de morte. Pensamos
que seja feita em nós essa obra por intercessão dos santos Pedro e Paulo, a quem hoje festejamos com alegria.